Então, pessoal, bem-vindos para mais uma aula. Nessa aula, o nosso foco vai ser sobre meiose. Na última aula, a gente falou sobre mitose. Desculpa. Nós focamos sobre mitose. E na aula anterior a essa, nós falamos das diferenças básicas entre mitose e meiose. Quer dizer, basicamente a gente falou de célula, né? Só que nessa aula a gente vai falar o que acontece na divisão celular que deixa as duas divisões diferentes, ok? Então, foquem na imagem aí abaixo no vídeo. Vocês estão vendo que inicialmente aí você tem uma parte que está escrito replicação do DNA? Pois lembram que eu falei para vocês que alguns lugares que vocês vão olhar, a intérfase ela está fora da divisão celular e outras ela está dentro? Então, nesse caso aqui, dessa imagem especificamente, eles colocam a intérfase como inicial a divisão celular, quer dizer, ela está vindo antes da divisão celular. Então aqui a gente coloca que essa fase é a intérfase, ok? Beleza, temos a intérfase acontecendo ali. Em seguida nós temos meiose 1, que gera pra gente duas células, ok? E nós temos a meiose 2, que gera pra gente 4 células. Vocês estão vendo aí, que eu não sei fazer risco, mas vocês estão vendo aí que existe uma diferença básica dentro da célula, que aqui, nesse comecinho aqui, vamos deixar um risquinho aqui, vou colocar de preto. Essa partezinha aqui, vocês estão vendo que tem do material genético cada um de uma cor, certo? Aqui, esse material genético, ele é dividido entre as duas células. Quer dizer, aqui eu tenho uma célula vermelha com um pedacinho azul, e de cá eu tenho um material genético azul com um pedacinho vermelho. Por que isso aconteceu? É o que a gente vai entender na aula de hoje. E por que gerou essa célula dessa forma aqui é o que a gente vai falar hoje, ok? Então, vamos seguindo as aulas. Nesse slide, nessa imagem que vocês estão vendo aí, a gente tem um gráfico semelhante àquele que a gente trabalhou na última aula. Por que eu trouxe um semelhante? Esse daqui, vocês estão vendo ali 2N, N, certo? Apesar que tem um erro aqui, nesse lugar onde está N aqui, esse segundo lugar lá depois da barrinha alaranjada, amarela, tem um N, era para continuar 2N, tá? Então, eu vou deixar isso mais claro para frente. Qual que é a diferença do N para o C? Quando eu falo do N, eu estou falando de cromossomos. No C, eu estou falando de material genético, tá? Didaticamente, de uma forma que eu preciso explicar para o meu aluno isso, a gente utiliza o cromossomo, que é mais fácil de vocês entenderem, de vocês, qualquer pessoa, na verdade, qualquer aluno que esteja assistindo essa aula, seja um aluno do terceiro ano, um aluno do nono ano, um aluno do sexto ano, para explicar para ele esse gráfico, é mais interessante falar de cromossomos, porque ele consegue contar, do que falar do material genético, que quando você coloca o material genético em contagem, nós, com nível básico, não conseguimos contar. Precisa de aparelhagem para isso, ok? Então, a gente acaba não fazendo essa contagem. Então, por isso que eu sempre estou falando para vocês cromossomo, cromossomo, cromossomo. Mas esse C2, C4C, a gente utiliza para DNA ou RNA, tá, pessoal? Por quê? É importante isso daí, vocês entenderem a diferença de duplicação de material genético para cromossomos, porque o cromossomo, ele inclui o material genético dentro dele. Só que o material genético não necessariamente é um cromossomo, tá bom? Então, vamos focar no gráfico agora? Então, vocês estão vendo aí no gráfico, vamos colocar aqui, você tem aqui 2N, que é onde a gente tem 46 cromossomos, ok? Isso aqui não mudou. Fase G1, então vamos lá, a gente está falando da intérfase, né, professora? Mas a intérfase, você falou que eu não ia falar, tal, a gente vai falar sempre da intérfase. Sempre que eu falar de divisão celular, eu tenho a intérfase, ok? Então a gente tem aqui a intérfase acontecendo, e nessa intérfase você tem a fase G1,
a fase S e a fase G2. Lembram disso que a gente mostrou, que eu falei para vocês na última aula? Beleza. Então, nessa fase, olha que interessante. Mesma coisa da mitose, gente. G1, 46 cromossomos. Eu estou aumentando a minha célula. Fase S, eu estou duplicando o meu material genético. Por isso que essa barrinha verde, vamos colocar uma aqui também. Por isso que essa linha verde aqui, ó, fase S. Eu risquei o S. Na fase S aqui, nessa fase que eu risquei. Vamos tirar aqui. Aqui na fase S. Ok? Então, nessa fase S aqui, é por isso que ocorre o aumento do meu material genético, porque eu estou duplicando ele. Fase G2, fase P1, fase M1. O que é P1 e o que é M1, professora? Eu tô ficando doida? Prófase 1, metáfase 1. Vou detalhar isso para vocês mais para frente. Lembram das fases da mitose? Prófase, metáfase, anáfase e telófase, elas se repetem na meiose, desculpa, repetem-se na meiose. Só que agora como eu tenho meiose 1 e meiose 2, eu tenho prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1, ok? Mesma forma eu tenho a 2. Então P1, PI, MI, prófase 1, metáfase 1, ok? Então, o P1 ou PI, não importa o jeito que vocês falam, nessa parte aqui toda, eu vou ter o dobro do meu material genético. O que é isso? Vamos em cromossomo? Tenho 46 vezes duplicação 2, que vai ser igual a 96, igual eu falei para vocês na última aula, beleza? O que acontece na anáfase 1, vocês lembram? Então, o que acontece na anáfase 1, pessoal, é que ocorre a queda, começa a divisão celular, então ocorre a queda. Vamos colocar uma setinha mais bonita? Tentar fazer uma seta, né? Aí, ocorre uma queda do material genético. Então, a queda, professor, eu estou perdendo material genético? Não, pessoal. Na telófase 1, o que acontece na telófase da mitose? Eu tenho a divisão, eu tenho uma célula, que eu tinha lá uma célula, então ela passa a ser duas, certo? Na telófase 1 é a mesma coisa, eu vou ter duas células, e essas duas células, vamos escrever isso aqui na imagem, eu vou ter então, vamos escrever aqui em cima, duas células com 46 cromossomos. Cromossomos. Então a gente está falando de cromossomo aqui, beleza? Aqui eu falei para vocês que tinha um erro, né? Vou colocar aqui um 2 aqui na frente. Então 2N também. O que acontece de interessante nessa imagem aqui que a gente pode trabalhar? Ó, lembra que eu falei que tem a fase 1 e a fase 2? Gente, essa linha, eu vou passar só um risco embaixo aqui de vermelho. Essa linha aqui que tem a setinha lá em cima, que eu não sei se é laranjado ou se é amarelo, eu tenho um problema com cores. Vocês devem saber já disso há algum tempo. Nessa fase aqui, o que acontece é o seguinte. Toda vez que começa a divisão celular, eu tenho interface, certo? Certo. Tenho a interface. E algumas pessoas já me perguntaram isso, por que acabou a meiose 1? É uma divisão celular. É uma divisão celular, sem dúvida nenhuma. Por que em vez de eu ter a interface de novo para começar a meiose 2, eu não tenho ela? Porque a função da meiose é eu ter metade do meu material genético. Então, se eu duplico duas vezes, eu vou ter material genético igual. Então, não faz sentido isso. Então, você tem uma interfase para que duplique o material genético e no final da divisão celular você tenha 4 células com 23 cromossomos e não 2 células com 46 ou 4 células com 46. Porque a função da meiose é das células ter células, produzir células com metade do material genético. Então não faz sentido nenhum eu fazer a interface 2 vezes na mesma divisão celular, ok? Beleza. Então lá, aqui, vamos colocar de verde de novo, eu tenho a P2M2. O que é isso, professor? Você está ficando doida de novo? Falou P1M1 lá em cima, tá querendo jogar o quê? Pessoal, de novo, estou na meiose 2, prófase 2, metáfase 2. Lembra lá que na primeira eu tinha prófase 1, metáfase 1? Agora prófase 2, metáfase 2, beleza? Beleza. Aqui
eu continuo com 46 cromossomos, meu material genético não muda, foi o que eu coloquei ali em cima para vocês. Então, quando eu entro na anáfase 2, então aqui vamos colocar uma setinha mais bonitinha, beleza, anáfase 2, ocorre o decaimento, quer dizer, eu vou diminuir novamente meu material genético, meu número cromossomo. E se eu tinha 46 e agora eu vou ter 2 células, qual que vai ser meu material genético? Vamos lá, vou anotar isso aqui para vocês, vou colocar de azul de novo. Então aqui, pessoal, eu passo a ter 4 células, ok? 4 células com 23 cromossomos. Então o que aconteceu aqui é que eu dividi novamente minha célula e tive 4 células com metade do meu material genético. Vamos lá, vamos voltar aqui. Aqui, lá na prófase 1, eu tinha 46, na verdade na fase S, né? Tinha 46 vezes 2 cromossomos. E eu fiz um erro aqui, deixa eu arrumar isso. 92, gente, desculpa. Isso aqui é empolgação na hora de fazer a aula. Eu tô falando 92, tô escrevendo 96. Vamos arrumar isso aqui? 92. Então, 92. 46 vezes 2, 92. Beleza. Eu tive, então, a minha anáfase 1. Eu peguei esses mesmos 92 e eu dividi por 2. Então, eu gerei 46. Ok? 2 células com 46. Agora aqui, eu não sei mexer no computador, velho. Vou voltar aqui. 92 dividido para 2 é igual a 46. Beleza. Ali no momento da anáfase 2, eu vou ter 2 células se dividindo. Então, cada célula tem 46 cromossomos, beleza? São aquelas células que saíram da meiose 1. Então, eu vou ter 46 dividindo por 2, que vai ser igual a 23. Por isso que lá no final eu tenho 4 células com 23. Lembrando, turma, que esses 46, ele saiu daqui, ó. Ok? Beleza? Então, 2 células se dividindo e tendo metade do material genético, eu vou ter 4 células com 23 cromossomos cada um. Beleza? Eu espero que tenha ficado claro essa parte. Então, vamos para a meiose. Meiose 1. Vocês estão vendo na imagem, meiose 1. Professora, você falou da meiose 1, divisão, tal. Beleza. Olha os nomes das fases. A meiose 1, então, tem as fases prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. E a citocinese, que está dentro da telófase, que é quando eu já tenho 2 células. Beleza. Só que aqui, olha aí, na imagem tá lindo, tipo, bem colorido. Você tem a prófase, que acontece uma coisa diferente nela, que é interessante pra gente na meiose. O que acontece nela é que eu tenho, na prófase 1, vamos lá, prófase 1. Eu tenho 5 fases na prófase 1. Prófase. Leptoteno, zigoteno, paquiteno, diploteno, diacinese. Professora, você tá ficando doida? Que nome é esse? Não foquem, não precisam ficar preocupados com os nomes, tá, gente? Entendam o processo. Então, o que vai acontecer aqui pra mim? Eu tenho meus cromossomos duplicados, ok? Vocês estão vendo na imagem aí, vamos passar uma linhazinha aqui para vocês me acompanharem. Então aqui, ó, no leptoteno, nossa, passei ali em cima da letra. No leptoteno, que é a primeira fase da prófase 1, eu tenho os cromossomos duplicados se condensando. Okay? Então, quer dizer, meu material genético está se condensando. No zigoteno, eles começam a fazer sinapses. O que é isso, professor? O que é sinapse? Eles começam a se ligar em uma ponta. Vocês estão vendo aqui, ó, vou passar um risco menorzinho e vou passar de outra cor. Vocês estão vendo bem aqui, ó, bem nessa região aqui, vocês estão vendo aí de amarelo. Ficou parecendo um patinho.
Vocês estão vendo essa região aí amarela? Que os dois cromossomos diferentes, eles se ligaram. Isso é o que a gente falou que a gente está chamando de sinapse, tá? No pacteno, ocorrem sinapses em vários lugares. Ó, não, aqui ocorreu só em um lugar. Então vocês estão vendo na imagem que essa sinapse ela está acontecendo ao longo de todo. E meu risco acontecendo ao longo de toda a ligação daqueles cromossomos, tá bom? E aqui é onde que acontece uma das coisas mais interessantes da genética. Sim, da genética. É que a gente chama de crossing over, tá? O que é o crossing over? Professora, você tá ficando doida, você fica falando uns nomes que eu não entendo. Pessoal, crossing over, eu vou trazer pro mundo de séries, porque eu acho que todo mundo vê série, todo mundo gosta de série. Se eu pego uma série, por exemplo, Flash e Arqueiro Verde, eu acho que vocês já viram, não tenho certeza, e o Flash aparece no Arqueiro Verde ou vice-versa. Aquele momento que eu tenho 2 ou 3 episódios que um tá no mundo do outro, tá no universo do outro, eu chamo isso de cross, C-O-R-S-S, over. O que é o crossover? Quando um personagem de um mundo aparece em outro mundo e eles desenvolvem uma história ali. É igual aconteceu com o Scooby-Doo com o Supernatural, sobrenatural, né? Que um mundo não tem nada a ver com o outro e eles apareceram, fizeram um crossover. Tanto que os personagens do sobrenatural foram desenhados no Scooby-Doo e eu não vi o episódio, mas aconteceu esse crossover, desculpa. Então o crossover vai ser basicamente da mesma forma, só que com a diferença de que depois depois do crossover, não vai cada um para um mundo, igual acontece no crossover, e depois volta cada um para o seu mundo como se nada tivesse acontecido. No crossing over, eu troco parte do meu material genético com outro cromossomo, e esse cromossomo, ele carrega meu material genético por tempo indeterminado. Quer dizer, se ele for passado para o meu filho vai ter isso e não vai modificar, entendeu? No diploteno, vocês estão vendo aqui, ó, vou mostrar, vou pôr um risco maiorzinho. Nesse ponto aqui, vocês estão vendo que o cromossomo vermelho tá com a pontinha azul e o cromossomo azul tá com a pontinha vermelha? Foi isso que aconteceu. Aqui é o crossover acontecendo. Ok? Aqui a asma visível que ele está falando aí é essa mudança do material genético. Dá bem perceptível já. E lá na diacinese, que é a última fase da prófase 1, você tem o envelope nuclear sendo fragmentado. Quer dizer, vamos voltar lá na mitose, o núcleo desaparecendo. E você tem todo o seu material genético agora separado dessa forma. Professora, eu não entendi o crossing over. Então, beleza. Crossing over, estão vendo ele aqui, né? Que eu tenho 2 cromossomos de vermelho, um mais claro, um mais escuro, e os 2 estão lá no finalzinho, trocaram a perninha. Nossa, não, perninha. Trocaram a perninha. Beleza. Quando eu falo do crossing over, eu tô fazendo pintinha. Quando eu falo do crossing over, olha a imagem aqui, eu não vou desenhar em cima dela. Mas ó, crossing over meiose. Eu tenho um alinhamento dos cromossomos homólogos. O que é o cromossomo homólogo? Na hora que eu tenho a duplicação do material genético, o meu gene que dá a cor do olho, por exemplo, ele é duplicado. Então eu vou ter 2 células, 2 cromossomos que vão carregar a característica do olho. Beleza? Ok. Quando eu faço isso, observe o seguinte: Azão, Bzão, Czão. O outro Azinho, Bzinho, Czinho. Quando ocorre o crossing over, esse material, vocês estão vendo aqui circulado, ele vai trocar. E quando ocorre essa troca do material genético,
um cromossomo que carrega um fator dominante e outro que carrega um fator recessivo, por exemplo, eles são trocados. É por isso que às vezes você tem um filho ou você tem um parente que o pai não tem nada a ver com certas características do filho, porque ocorreu o crossing over e uma característica que para o pai era recessiva, para o filho passa a ser dominante. Professora, mas se o pai não tem, como é que o filho tem? O avô provavelmente tem, bisavô, tataravô. Então, alguém da família dele tem que ter, da família da parte de mãe e por parte de pai, tem que carregar essa característica. Porque senão, aí não tem como explicar por que o filho tem. De novo, essa característica, qualquer característica, ela pode ocorrer por crossing over, por mudanças, ou pode acontecer alguma mudança, alguma anomalia que vai fazer essa característica que era recessiva ser dominante ou, em alguns casos, a dominante e a recessiva aparecerem juntas. É o caso de algumas flores, que eu vou explicar isso quando a gente vai falando realmente de hereditariedade, que vocês vão perceber que algumas características, como por que existe a rosa, uma flor rosa, a rosa de cor rosa? Por quê? Porque essa planta, a gente tem o dominante e o recessivo. Se eu não me engano, o dominante é o vermelho, o recessivo é o branco, eu não lembro, eu explico para vocês com mais calma depois. E essa característica, quando está em heterozigoto e elas aparecem juntas, pode acontecer que as duas tenham codominância, quer dizer, elas prevalecem juntas. Não assustem, isso aí a gente vai trabalhar com calma durante as próximas aulas, tá? Então não assustem. Essa nomenclatura toda que eu falei para vocês, a gente vai trabalhar na próxima aula, ok? E, pessoal, no final do crossing over, vocês vão ver aqueles cromossomos não, aquelas alelos dominantes ou recessivos sendo compartilhados pelo cromossomo. Então, o cromossomo azul aí passa a ter um alelo do cromossomo vermelho e o cromossomo vermelho passa a ter um alelo do cromossomo verde. Azul, verde, azul, tá, gente? Pessoal, para essa aula não ficar muito comprida, eu vou parar aqui, tá? Então, parte 1 da meiose. E no próximo vídeo a gente fala um pouco mais sobre a meiose, ok? Parte 2, meiose.